Olá, boa noite. Hoje é 15 de 2 de 2024, 15 de fevereiro de 2024. Então, uma coisa eu digo para você, ó, entenda bem. Deus e Jesus Cristo lhe amam muito. Em João 3,16 está escrito assim: Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E se não pereça, num Ardes, na fornalha de fogo ardente, num lugar de pranto e ranger de dente. Então entenda, Deus amou muito você, Jesus Cristo amou tanto você, que ele conversou com o Pai na eternidade e se despiu de sua glória, que ele já tinha glória lá, que ele era o Filho unigênito e estava à direita de Deus Pai Todo-Poderoso na eternidade, no princípio que criou tudo, céu, terra, mar, estrela, tudo, animais e até Adão e Eva. Então Deus ele amou muito, muito. Então o propósito de salvação, Deus conversou com Jesus, Jesus aceitou o Espírito Santo trazer ele bem pequenininho para dentro do ventre de uma mulher, para crescer 9 meses dentro do ventre e nascer, crescer e ensinar o Evangelho e depois morrer na cruz por mim e por você. Então Deus ele lhe ama muito. Quando nós falamos aquilo que impede a salvação e aquilo que leva à salvação, você sabia que é Deus lhe amando? Quando alguém diz, isso leva à condenação eterna, é Deus lhe amando. Isso lhe leva à salvação, é Deus lhe amando. Não é Deus lhe condenando, é Deus lhe amando. Mas, Regi, como é que Deus me mostra algo que me levará à condenação eterna, sendo que a sentença, a condenação é Ele que dará no grande dia, porque Ele é um juiz justo? Sim, mas Ele passa o ano todo, o mês todo, ele passa o tempo todo falando comigo e com você, com todos os seres humanos de alguma maneira. Às vezes o cara está ouvindo um louvor, o cara sente do Espírito Santo, às vezes o cara escuta uma palavra, o cara sabe que está errado, e às vezes a nossa voz interior, a nossa própria consciência, você sabia que todo mundo tem a consciência. Então, quando uma pessoa faz mal a alguém, ela pensa bem sobre o que fez, ela diz, não, isso é errado, ou não era certo. Às vezes a pessoa diz assim, poxa, não é para me ter feito aquilo, aquela pessoa não merecia isso, isso é errado, isso não é certo. Quando a pessoa cai em si e passar a refletir, pensar, meditar no que fez ou no que quer fazer, a pessoa sabe que está errado. Então Deus o tempo todo ele quer salvar o ser humano. Quando alguém diz assim, matar impede a pessoa de entrar no céu, mentir, fazer mal, mandar fazer mal, incentivar, cometer isso, aquilo, feitiçaria, bruxaria, magia negra, expulsar os outros, atrapalhar a vida dos outros, injuriar, aborrecer, isso impede a pessoa de entrar no céu. É Deus amando a pessoa que faz isso e pedindo através da vida de alguém para que não faça, para que não seja condenado no dia do juízo eterno. Então Deus está livrando você e eu, as pessoas, não é julgando, não é condenando. É Deus mostrando que você não deve fazer aquilo que lhe leva à condenação. E Deus mostrando que você deve fazer aquilo que lhe leva à salvação. Então vou mostrar para você algo muito importante que sucedeu naqueles dias. Então nós sabemos que o Evangelho pode salvar tanto você como a sua família. E pode salvar tanto eu como minha família, como a família de qualquer pessoa, como qualquer pessoa. Nós sabemos que Deus deu, né, o arrependimento para a vida, para os gentios, que somos nós que nascemos fora do território de Israel. Então eu e você podemos conseguir a salvação e vamos conseguir. É através de que crer, ter fé e fazer o bem. Simplesmente isso. Agora vou mostrar para você em Atos, capítulo 11, versículo 26. Então Deus abençoe você e sua família, que Deus lhe guarde e lhe livre do homem sanguinário, da bala perdida e do acidente. Por que do homem sanguinário? Você sabia o que é ser um homem sanguinário? O homem sanguinário é como Herodes, que quando soube que Jesus ia nascer, quando os magos vieram do Oriente, disseram, onde é que vai nascer, o que nasceu o rei dos judeus, o rei de Israel. Aí Herodes, como queria ser o rei, e o sucedor dele, depois dele, fosse. Então ele disse, não, vamos matá-lo, esse que vai ser rei, para que o meu sucedor, né, sucessor, seja rei, não aquele que o mago disse. Então, quando vocês souberem aonde esse rei está, logo pequenininho, me fala que eu quero ir adorá-lo. Só que Herodes queria matar Jesus pequeno. Então, o que foi que aconteceu?
Herodes determinou que todas as crianças de um dia de nascido, a determinada idade, fossem mortas. Imagine, um homem sanguinário. O homem sanguinário é quando alguém manda fazer uma coisa ruim, sendo que inocentes sofrem a causa. Ou um homem sanguinário é aquela pessoa que não refere às suas ações e comete coisas que se referem a ferir o ser humano, a tirar o sangue do corpo do ser humano de alguma maneira. Aí se chama homem sanguinário. Mas o homem sanguinário se refere na Bíblia àqueles que foram muito mal. Então eu quero mostrar para você aqui algo que aconteceu, que Deus gostaria que acontecesse no dia de hoje, no caso, na vida de algumas pessoas, não a fome, mas sim a ajuda. Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 26. Então, que Deus livre do ataque cardíaco, ataque cerebral, AVC, insuficiência cardíaca, insuficiência respiratória. Aí você diz assim, Regis, mas por que vocês mandam, você pede a Deus para que Deus livre do ataque cardíaco? Você sabia que nas redes sociais, às vezes, quando passa alguém que está malhando, a pessoa cai de repente de um ataque cardíaco, um ataque fulminante. De repente alguém está caminhando, trabalhando, a pessoa sente um infarto. Então, nós temos que orar para Deus livrar nós disso. E às vezes, o que é que gera um infarto, um ataque cardíaco? Aí você tem que saber. Ixi, é comer muito, é isso, é aquilo e tal e tal. Aí a pessoa tem que se cuidar. Então, o que eu quero dizer para você é isso. Ó, e sucedeu que todo o ano se reuniram naquela igreja e ensinavam muita gente. Em Antioquia, foram os discípulos, pela primeira vez, chamados cristãos. Então, os discípulos esteve com Jesus 3 anos e 3 meses, segundo os historiadores. Mais de 3 anos é certo que foi. Então os discípulos seguiram Jesus esses 3 anos, depois que Jesus foi crucificado e ressuscitou. Depois de algum tempo, foi que os discípulos foram chamados de cristão por o fato de estar seguindo os ensinamentos, o evangelho, a boa nova de Jesus Cristo. Para você ter uma ideia. No versículo 27, naqueles dias desceram o profeta de Jerusalém para Antioquia. Então os profetas estavam em Jerusalém. O que foi que os profetas fizeram? Naquele tempo tinha profeta? Tinha, hoje ainda tem. Então os profetas desceram para Antioquia. E, levantando-se um deles, olha só o que foi que o profeta disse, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. Olha só. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. E os discípulos determinaram mandar, cada um conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. Poxa, tem irmão do mesmo sangue hoje que manda matar, manda expulsar, manda fazer mal, vive infernizando a vida do irmão do mesmo sangue. Tem irmão hoje que aceitou Jesus, que se batizou, que se for o caso, faz mandar matar ou incentivar ou atrapalhar a vida de quem está precisando. Nesse caso aqui, o que aconteceu, o Ágabo, que era o profeta, por o Espírito, ouviu falar ou sentiu que haveria uma grande fome e disse assim. E os discípulos determinaram mandar a cada um conforme que pudesse socorrer os irmãos que estavam na Judéia. Então estava passando por uma situação ruim, os discípulos, rapaz, vamos se ajuntar aqui, vamos pegar aqui e vamos levar o que nós puder para os irmãos, socorrer os irmãos a qual que estava precisando. O que eles com efeito fizeram. Então eles fizeram isso, enviando aos anciões por mão de Barnabé e de Saulo. Enviando aos anciões por mão de Barnabé e de Saulo. Então tem pessoas hoje que, se for o caso, quer ver a morte do outro, quer ver o outro se dando mal, quer ver o outro perdendo tudo, não tendo nada na vida. Quer ver o outro até morto, às vezes irmão de sangue, às vezes irmão que se diz da mesma fé, às vezes irmão por parte de Deus no sentido de ser humano. Jesus disse, amai uns aos outros, amar o teu próximo como a ti mesmo. E a pessoa hoje faz ao contrário. Veja que Ágabo foi usado por Deus, pelo Espírito de Deus, e os apóstolos e os discípulos creram em Ágabo e seguiram a orientação de Ágabo, que era quem? Um profeta de Jerusalém que desceu a Antioquia. E o profeta disse, aí, vai acontecer isso, e é por o Espírito. Então, os apóstolos creram e enviaram ajuda para a Judéia, para os irmãos que estavam precisando. Hoje em dia, infelizmente, tem pessoas, se alguém dizer assim, me presta 100, 200, 50, ou então, tem como tu me dar uma ajuda disso? A pessoa tem, e muito, e ainda faz renegar.
Infelizmente, isso não agrada a Deus.